Deus, com a paz do Senhor, amém? Uma satisfação estar com todos aqui. Só o Senhor sabe a alegria que está no nosso coração estar neste lugar. Quero ler aqui com os irmãos Êxodo capítulo de número 13. Êxodo capítulo 3, verso de número 14. E a palavra diz: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Pode se sentar, fica à vontade. Quero agradecer aqui meu pastor Isaac, pastora Senira, que são homens, um homem e uma mulher de Deus, um casal. Nosso pastor presidente, que tem sempre nos abençoado. Nós temos falado algumas vezes pelo WhatsApp. Sempre falo para ele que eu sinto saudade dos meus cafés que eu tinha com ele, quando a gente sentava e conversava, trocávamos experiências. E nós mudamos para um país, e esse país é um país bastante idólatra. Está sendo invadido neste momento por uma condição de indianos, e juntamente leva consigo as vossas culturas. Então o hinduísmo, essa cultura muçulmana, está começando a tomar território. E é muito triste, porque o povo de Deus não tem a condição e a autoridade para poder, ou a condição de poder fazer um culto em seu lar. Porque se você estiver adorando a Deus dentro da sua casa, no seu apartamento, as pessoas podem reclamar e você pode ser multado. Você não pode fazer um culto numa praça, porque se você ligar um som, você pode ser multado também. Você não pode fazer isso numa praia. Você não pode ajuntar jovens que estão hoje nas drogas, estão nos vícios, porque fumar cigarro aos 14 anos, 13 anos é comum. Ver os jovens hoje sendo preparados para sair do seu país muito cedo e deixar os seus pais morrendo à míngua, porque não existe um contato familiar. Ele é despedaçado pela condição da cultura e pela condição financeira do país. E nós chegamos a esse país com o coração querendo adorar a Deus. Nós chegamos a esse país com um desejo de fazer a vontade do Senhor. Mas eu vou falar para os irmãos como é difícil achar uma igreja que tem esse cheiro, que tem essa unção de Deus, que tem esse calor humano que tem aqui no Imperial, esse calor humano que tem aqui neste Brasil. Porque nós olhamos, com todos os defeitos que nós temos, ainda existe um povo que tem a liberdade de adorar a Deus na grandeza da sua santidade. E isso é muito maravilhoso. Mas estamos lá orando a Deus e pedindo direção para que Ele nos ensine e dê-nos estratégia para fazer a sua obra. Orei a Deus e eu ouvi falar sobre a conquista. É tempo de conquistar. Eu quero iniciar esse texto que eu vou relatar para os irmãos, essa ministração, para que nós venhamos entender como que Deus trabalha. A minha esposa, às vezes, se a gente combinar nada, ela acaba me ajudando de uma forma tremenda. Deus usa ela de uma forma muito poderosa. E eu olhei ela falando e ela sendo usada por Deus, eu falei, que tremendo. E ela nem leu o meu esboço. Olha que interessante, como nós, como ser humano, sempre buscamos uma resposta. É tentar entender o que Deus vai fazer em nossas vidas. Nós vivemos hoje numa condição de sermos crentes iFood. A gente quer tudo para ontem. A gente quer orar e quer receber. Porque às vezes a gente esquece que existe um processo. Às vezes a gente esquece que existe um porquê ainda não veio. Às vezes existe um porquê Deus não vai fazer agora. Só que quando às vezes a gente não recebe o que queremos, às vezes a gente fica triste. Às vezes a gente
bate o pezinho com birra. Às vezes a gente fala, não quero mais. Mas Deus, com a sua bondade, Ele arruma caminhos para nos ensinar de alguma forma. Sempre Deus está ensinando nós. Olha esse texto para você ver como é maravilhoso o trabalhar de Deus. Abraão agora recebe uma ordem. Olha a ordem que Deus deu a Abraão. Abraão, é para você fazer de acordo com o que a sua mulher está dizendo, viu? Pega Agar e manda ela embora. Eu li o texto, eu achei muito interessante Deus dizer para Abraão, para ele fazer conforme o desejo da mulher. Porque o desejo do coração de Abraão é que Agar e Ismael ficassem próximo dele. E assim faz Abraão. E agora ele pega um odre com água, pão, e dá para Agar. E a despede para ir para o deserto. Eu olhei o texto e eu fico imaginando um homem que era poderoso, tinha servos ao seu dispor, tinha animais, tinha uma boa condição financeira. Eu fiquei pensando, por que ele não tirou uma terça parte de tudo que ele tinha e falou, segue Agar, porque está com ela o meu filho Ismael. E aí eu entendendo o texto, quando eu vi que ele deu só um odre e um pão, eu compreendi que ele, no coração dele ainda estava gritando ainda a condição tipo, eu só estou dando combustível só para ela ir até ali pertinho. Porque na hora que ela gritar, eu vou lá e busco ela. E Agar se dirige ao deserto, e a Bíblia diz que ela olha o menino e deixa ele a um tiro de flecha. E quando ela faz essa situação, ela se afasta porque ela não queria ver o menino morrendo. Porque a água e o pão já tinham acabado. Mas a palavra do Senhor diz, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que diz, eu sou o que sou. Aquele que diz, eu sou o que você precisa. Aquele que diz, eu sou o que você necessita. Esse é o nosso Deus. Ele olha para aquela situação e a Bíblia diz que o anjo veio e disse, ei, eu vim por causa do choro do menino. E ele se apresenta e fala, Agar, fique tranquilo, porque de Ismael eu vou fazer uma grande nação. Também multiplicarei sobre a vida dele. E do lado de Agar, ali estava um poço. E eu começo a entender que muitas vezes nas nossas dificuldades, nas nossas lutas internas, às vezes aquilo que mais precisamos está tão perto, mas muitas vezes nós não queremos enxergar, ou não conseguimos enxergar, porque parece que a luta é muito maior do que você enxergar a bênção que está tão perto de você. Sabe aquela história, tipo, você está correndo atrás da bênção, mas a palavra do Senhor diz que as bênçãos correrão atrás daqueles que creem. A palavra do Senhor diz que agora Ismael começa a se tornar uma grande nação. E lá, no meio do povo de Deus, Deus dá um sonho ao menino. E esse menino se chama José. E ele vê aquele sonho, e ele olha os feixes se dobrando perante ele. E ele não compreende direito o que é o sonho, mas ele relata para com os irmãos. E os irmãos pensam, dizendo, olha, será então que nós vamos nos curvar perante você, ou você vai reinar sobre nós? Depois ele tem um outro sonho, que ele vê as estrelas, o sol e a lua também se curvando. E aí os irmãos olham aquela situação e falam, rapaz, Deus está mostrando algo para ele, e com certeza pelo amor que Pai tem por ele, ele vai reinar sobre nós. Porque no coração dos irmãos, eles estavam de olho, era na cadeira de seu pai. Era na cadeira de seu pai que eles estavam interessados. E agora os irmãos de José vão para o deserto. E José recebe uma ordem para ver o que os irmãos estavam fazendo. E vocês conhecem a história. Eles pegaram José e jogaram José dentro de uma cisterna. E agora o sonhador que recebeu um sonho, o sonhador que era tratado como príncipe pelo pai,
O sonhador que olhava para dentro de si, quem sabe ele imaginasse: olha o meu futuro, o que será de mim? Eu poderia ajudar muita gente. Quem sabe os sonhos que José tinha. Mas agora esse José estava dentro de uma cisterna. E o que ele via era os seus irmãos comendo pão e água em cima e tramando como que eles fariam para matar José. Há uma briga entre os irmãos, alguns queriam, outros não. Mas a Bíblia é tremenda, o nosso Deus é poderoso, porque Ele faz as coisas e faz por completo. Hoje você não entende o processo que você está passando, ou que passou em 2023, mas a resposta que Deus tem para 24 é tão grandiosa, que você ainda não consegue enxergar, irmãos. Mas como assim, pastor? Porque José dentro da cisterna, a Bíblia diz que eles olham ao longe e avistam uma caravana de ismaelitas. Irmão, isso aqui é tremendo demais. Porque quando eles viram a caravana de ismaelitas, eu compreendi como Deus trabalha de forma tremenda. Porque quando o anjo ouve o choro de Ismael, e Deus fala: de você eu vou fazer uma grande nação, e você não compreende o que eu estou fazendo hoje. Sabe por quê? Porque um certo dia, alguém da sua linhagem tirará um sonhador de dentro de um poço. Aleluias. Ei, os irmãos queriam conquistar uma cadeira. Os irmãos acharam que era José que ia sentar na cadeira do pai. Mas o pai dos pais, o Todo-Poderoso, era um trono para José. Aleluias. Passa-se todo esse tempo. José interpreta os sonhos, vocês conhecem a história. A Bíblia diz que Faraó dá o melhor das terras do Egito para o povo de Deus. Você imagina você ver uma rapina, uma condição que só existe o deserto, mas um lugar muito abençoado, próspero. E Faraó disse: olha, isso aqui é de vocês, por tudo que vocês fizeram por nós. E o povo de Deus ficou nesse lugar, e lá eles plantavam, e lá eles cresciam, e lá eles se multiplicavam, tinham seus filhos, eram abençoados. Ao ponto que José morre, Faraó que estava com José também, e agora se levanta um novo Faraó. E ele, quando ele olha esse contexto, ele começa a olhar e ver como o povo de Deus era numeroso. E não só numeroso, era um povo forte. E ele pensou: se esse povo se une com alguém, com certeza vencerá as batalhas contra nós. Então nós vamos ter que criar uma estratégia. Qual é a estratégia? Toda vez que uma mulher hebreia estiver grávida e for uma menina, ela viverá. Mas se for um menino, irá morrer. Para o povo hebreu, o que isso significa? Para uma linhagem de um homem que tem a sua mulher grávida, se é menina, era como se fosse vergonha, porque ela não iria seguir a linhagem do pai. Mas se fosse um menino, um varão, seguiria, era bênçãos de Deus. Ao certo momento agora, Joquebede diz: ei, estou grávida. O coração começa a palpitar, sem entender o que estava acontecendo, porque éramos escravos. O povo era tão escravizado, para vocês entenderem, Faraó tinha os seus banquetes. Quando eles terminavam de comer, eles recolhiam os alimentos. Depois serviam os soldados. E depois que serviam os soldados, o que sobrasse, fazia uma grande sopa, um grande caldo, e servia todo o povo de Israel. Então o povo de Israel comia o resto dos restos. E era só a base de chicotada, trabalho constante.
escravidão. Não era fácil. 400 anos nessa peleja. O povo colocava o joelho no chão com as suas poucas forças e buscava em Deus um gemido que saía da alma. Sabe quando você olha a batalha e parece que não tem mais jeito? Sabe quando você olha a batalha e fala: olha, estou buscando há tanto tempo e parece que não vou conquistar? Mal saem palavras, o que se derrama são lágrimas. Mas eu quero dizer para você que o eu sou, Ele está ouvindo cada gemido inexprimível que você faz na sua presença. Aleluia. Nasce um menino. Faraó chama as parteiras e diz: olha, a gente tem um trato, hein? Nasceu o menino, é para passar o cutelo. As parteiras são hebreias. E quando as crianças nascem e ela vê que é menino, a Bíblia diz que elas fazem diferença. Elas não matam as crianças. Faraó, nada bobo, ele começa a olhar o contexto e começa que tem alguma coisa errada. E quando pergunta para as parteiras, ela fala: não é que as mulheres hebreias são diferentes. Quando você vê, elas já ganharam a criança. E além de ganhar, elas escondem. Então faz o seguinte: se a gente achar a criança, a gente joga dentro do Nilo e deixa os crocodilos comerem. Um dos fatores principais para um homem hebreu ou uma família é quando uma criança nasce, você tem o desejo de colocar o nome. E o nome tem muito significado, porque o nome é uma identidade daquela criança. A Bíblia diz que ela teve Moisés, e a Bíblia diz que ele ficou com uma criança formosa durante 3 meses. 3 meses essa criança foi guardada. Você consegue imaginar a mãe e o pai indo trabalhar como escravos? Miriam cuidando da criança, e a criança com fome, mas não pode chorar. Porque se a da vizinha foi morta, e ela escutar o choro, ela vai denunciar. E olha como a provisão de Deus guarda Moisés por 3 meses, dia e noite. E não só isso, a criança não ficou desnutrida. É coisa de Deus. Deus estava levantando o libertador de Israel. Mas olha que interessante, durante 3 meses, Joquebede, a sua mãe, o seu pai, Arão, não colocam o nome na criança. E aí eu perguntei: Deus, por que não colocou o nome nessa criança? É porque os pais não queriam ter a intimidade com a criança. Elas olhavam aquela criança como um projeto falido. Ela olhava a criança com o coração apertado, porque em qualquer momento aquela criança podia ser jogada no Nilo. Então eles não queriam um vínculo afetivo, e por esse motivo não colocaram o nome na criança. Mas quando a irmã de Moisés coloca a criança num junco, ou seja, no meio dos matinhos, na beira, onde a filha de Faraó tomava banho, a Bíblia diz que ela desce e pega essa criança. E quando ela pega a criança, ela olha e ela já enxerga que era uma criança hebreia. E aí Miriam disse: ei, se precisar alguém para amamentar essa criança, eu tenho. E a filha de Faraó disse: então traga ela. E ela veio, se apresentou, e ela disse: olha, cuide da criança, deixa ele crescer, e eu ainda vou te pagar um salário para você fazer isso.
Eu vim dizer para você que Deus, Ele cuida das nossas coisas nos detalhes. Você que está orando, está fazendo essa campanha, eu estou aqui para dizer: ei, Deus é o Deus de detalhes. Quando a mãe traz novamente Moisés, a filha de Faraó, ela olha para ele e diz: esse menino chamará Moisés, porque das águas eu tirei. E Moisés passa 40 anos no Egito sendo doutrinado com todo o conhecimento do Egito. Você sabe a história? Em certo momento ele luta com um soldado, mata o soldado, tenta esconder e foge para o deserto. Aí ele fica mais 40 anos no deserto, fica lá cuidando de um rebanho. E quando ele estava cuidando do rebanho, em um certo momento entramos nessa palavra, ele vê algo que estava diferente. Ele vê uma sarça, mas ela estava pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Aquilo era diferente, chamou a atenção dele. O interessante é que Deus, quando chamou Moisés, ele estava trabalhando. Isso é lindo demais, que Deus sempre chama as pessoas que estão trabalhando para a sua vontade. Ele estava lá cuidando das ovelhas, ele estava lá fazendo o querer de Deus. Ele estava sendo um genro prudente. E aí Deus o chama. E quando ele olha aquele contexto, ele diz: olha, mas se for para mim falar com o povo, quem eu vou dizer que o Senhor é? E o Senhor se apresenta e diz: olha, diga que eu sou, e o que eu sou enviou a vós. Ele se apresenta a Moisés como Deus eu sou. E neste momento, quando ele se apresenta a Deus, vocês sabem a história, Moisés volta, e depois vem todos os prodígios, todos os sinais, e Deus tira o povo de Israel do Egito, porque existia uma promessa para o povo. Qual era a promessa? Vocês vão conquistar a terra prometida, que mana leite e mel. Sai do Egito um povo que conhecia Deus, conhecia um Deus de ouvir falar, e conhecia um Deus que tinha mandado as pragas. Agora ele se coloca numa condição, ele faz uma nuvem de glória, protegendo o povo de dia, e uma coluna de fogo para proteger de noite. E quando ele chega até Perri-Arote, que é um lugar chamado Beco Sem Saída, eles olham para um lado montanha, olham para o outro montanha, e o caminho que tinha, eles vistam a longe quem vem. Vem Faraó, porque Faraó vinha para buscar novamente o povo para ser escravo. Neste momento, o povo começa a questionar Moisés, o povo começa a murmurar, o povo começa a dizer: será que lá no Egito não tinha sepulcro para nós sermos enterrados? E agora vamos todos morrer aqui no deserto? E eles começam a murmurar, e Moisés coloca o seu joelho no chão, clama ao Senhor, e o Senhor dá uma resposta para Moisés: Moisés, fala para o povo marchar, Moisés. A terra prometida já é de vocês, só falta acreditar. Aquilo que eu tenho para vocês já está decretado, falta só você colocar em prática essa fé no teu coração. A Bíblia diz que ele olha aquela situação e ele fala: olha, toca as águas, Moisés. E a Bíblia diz que ele toca as águas, e quando ele toca, a Bíblia diz que vem um vento oriental. Quero que você entenda isso aqui para você entender a mensagem. Moisés está aqui. Quando ele toca o vento oriental, ele não abre o mar de Moisés para a outra margem, ele abre o mar da outra margem para Moisés, porque o vento veio ao contrário a Moisés, e não foi num instante. A Bíblia diz que soprou o vento a noite inteira.
Porque para acontecer milagre, muitas vezes Deus precisa soprar o vento para tirar coisas de nossas vidas que nós não vamos usar do outro lado. Aleluia. Eu sei, o desenho nos ensinou que é daqui para lá, mas oriental vem de lá e abrir o mar. Olha que interessante, quando abre o mar faz duas colunas de água, como paredes. E agora o povo começa a passar. Mas o interessante é que a Bíblia diz que a terra estava seca. Então, além do vento abrir, ser forte, ele também era quente. Porque para secar a água do fundo tinha que ser quente. E o povo passando no meio de um vento fortíssimo e quente, nada os aconteceu. Você não vê a história do povo passando e cambaleando porque o vento estava jogando longe. Não, o vento está lá, mas está na medida certa que Deus quer. Olha que interessante, Deus, neste momento ele estava à frente do povo de Israel. Mas quando o mar se abre, a Bíblia diz que ele sai da frente e vai para trás. Aleluia. E aí manda o povo passar para outra margem. E o povo começa a passar. Imagina a angústia. Como foi essa travessia? E eles vão chegando do outro lado. A Bíblia diz que os cavalos e cavaleiros de Faraó começam a perder as engrenagens das rodas. E Deus começa a atrapalhar o tempo deles chegarem até o povo de Israel. Porque não era 10 pessoas, não era 100, não era 1000. Era mais de 1 milhão de pessoas atravessando. E Deus, com a sua glória, foi segurando o povo de Faraó, os soldados. E quando eles chegam do outro lado, irmão, a Bíblia diz que neste momento ele fala para Moisés, para ele orar. E quando ele ora, o vento oriental cessa. E o mar se fecha. E aquele que estava perseguindo eu e você morre no meio das águas. Uma vez um jovem numa faculdade, falando sobre esse texto, um professor ateu, teólogo, disse assim: vocês são engraçados, vocês falam tanto dessa passagem de Moisés, mas eu já fui lá e a gente já pesquisou. Sabe o que acontece? Lá só tinha 40 centímetros de água. Aí o jovem deu um grito tão tremendo. Falou: então, rapaz, você não entende nada. Nosso Deus é muito maior. Porque o texto está dizendo que com 40 centímetros de água, então, ele matou os cavaleiros, os cavalos e todo o exército de Faraó. Eles chegam do outro lado. Eles veem a glória, a manifestação do poder. O coração deles ainda está pulsando. O coração deles está aflito. Eles estavam angustiados. Mas eles estavam indo em direção ao caminho da vitória. Deixa eu abrir um parente aqui. Olha como Deus trabalha. Quando o povo estava indo sentido ao caminho para chegar em Pi-Hahirote, era só ir reto e eles teriam que passar por uma batalha. Eles teriam que vencer os filisteus. E Deus, já sabendo da condição do povo de Israel naquele momento, sabendo que quais seriam as murmurações agora de sair do Egito e ter que investir em uma batalha, Deus manda eles descer para Pi-Hahirote, porque ele sabia que ali seria o melhor caminho. Às vezes Deus sabe aonde que você tem que chegar. Às vezes Deus tem a promessa certa para você, mas às vezes Deus faz um outro caminho para Ele mostrar a sua glória e a sua majestade sobre a sua vida. E aí finalizo. Eles chegando, caminhando no deserto, sentiram sede. A Bíblia diz que agora eles chegam nas águas de Mara. Eram águas amargas. Eles olharam aquele contexto, no meio do deserto,
acabou-se a água, e agora? O que nós vamos fazer? Aí aqueles mais afortunados colocaram a boca na água, tomaram, e a água era muito amarga. E aí chegaram para Moisés e falaram: Moisés, não é fácil não, nos trouxe até aqui, é o que tem para nós essa água amarga. Aí Moisés vai lá falar com Deus, e ele sabia de toda a murmuração que o povo de Israel tinha feito contra Deus. Aí Deus fala: joga só essa árvore na água que você vai ver. E quando ele joga, a água se torna doce, e o povo de Israel começa a saciar a sua sede. Os cientistas dizem, depois de uma análise, que essa água de Mara, ela tinha duas substâncias. Uma, para diminuir a condição cardíaca, o ritmo cardíaco, o batimento forte do coração. E o outro era o estômago. Então, se tomasse aquela água, o coração batia menos acelerado, colocava a sua vida numa condição mais tranquila. E também bebendo a água, qualquer enfermidade que você tinha no estômago, ferida, também iria se curar. Deus prepara a água de Mara, porque o povo de Israel estava vindo de um momento de angústia, seus corações estavam apertados. Quem sabe você, aleluias, passando no seu dia a dia, nas suas lutas que você passa, quando você se depara com a água de Mara, você fala: mas não tem lógica. Mas é a água de Mara que vai saciar e curar as suas feridas. Só que a gente não consegue ver. E aí Deus fala: então, joga lenha, e ela se torna doce, e o povo sacia a água doce. Mas olha que interessante, o que era melhor? Tomar água amarga, entender a provisão de Deus, ou beber água doce debaixo de murmuração? A terra prometida é minha e sua. A terra prometida foi dada para nós. Ela vai chegar para nós. A gente está num caminho. Esse caminho Jesus trilhou para nossas vidas. Há uma eternidade para nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus para nos guiar pelo caminho correto. E a promessa foi feita para mim e para você, para a sua família. E ela continua de pé. Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo, a mesma promessa que Ele fez, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Não dá mais tempo. Mas olha, quando eles chegam na terra prometida, Moisés manda aí 12 espias. Junto com os 12 foi Josué e Caleb. E eles viram todas as maravilhas. Eles pegaram um cacho de uva que 3 teve que carregar. Era uma terra bendita, era uma terra abençoada. Era a terra da promessa de Deus. Quando eles voltam, o relato é só: não vai dar. A gente andou à toa, porque lá existem exércitos, existem cidades fortes, existem gigantes. Não dá para nós. Mas existia 2 no meio deles, Josué e Caleb. Eles olharam e falaram: opa, peraí. A geração que estava dizendo não dá mais, era uma geração que tinha sido trilhada no deserto. Porque quem chegou, saído do Egito, só Josué e Caleb. Então eles conheciam o Deus lá no Egito. O povo do meio só conhecia o Deus do deserto, que recebia as coisas muitas vezes debaixo de murmuração. Mas na hora da grande vitória, Caleb e Josué se levantam e falam: não, peraí, eu conheço o Deus, eu sou. E Ele continua comigo e continua conosco.
e Ele vai dar essa terra para nós, porque Ele é fiel e Ele vai ser conosco, e a batalha está certa em nome de Jesus Cristo. Eu não sei a batalha que você está passando, ou a luta que você está sofrendo, mas não esqueça que o Sou está contigo. O Deus Todo-Poderoso está comigo e com você. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, ó. Quando Deus disse a Moisés, eu sou, é como se Ele estivesse dizendo assim, eu sou que sou exatamente o que você precisa. Ele diz assim, se está com fome, eu sou o pão da vida. Se está com sede, eu sou a água da vida. Se está perdido em algum lugar, eu sou o caminho. Se está enfermo, eu sou o Senhor que te sara. Se está morto, eu sou o Senhor da ressurreição e vida. E se tem falta de alguma coisa, eu sou o bom pastor e nada lhe faltará. Está em busca da verdade, eu sou a verdade. E se está com medo, eu sou o seu escudo. Então é para que nós nessa noite tomássemos posse dessa palavra, guardássemos nosso coração e conquistarmos, porque foi para isso que Deus nos convidou. Amém? Agradeço a oportunidade, as palmas louvar ao Senhor.